Olá, amantes do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos juntos relembrar uma trajetória de sucesso que marcou o cenário automotivo brasileiro. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo, revivendo momentos inesquecíveis e descobrindo curiosidades que todo apaixonado por carros vai adorar. Se você também sente o coração acelerar com o som de um motor potente, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá pronto para acelerar nessa história com a gente? Então, solta a vinheta. Sempre foi palco de inovação, tecnologia e conforto. Nos anos 60, o imponente Simca Chambord dominava as ruas, sendo símbolo de luxo e presença, enquanto nos anos 70, o refinado Alfa Romeo 2300 trouxe um toque europeu de elegância e desempenho. Na década de 80, a disputa ficou ainda mais acirrada com o Chevrolet Monza, símbolo de sofisticação, e o Volkswagen Santana, reconhecido por seu desempenho confiável e conforto. Quando os anos 90 começaram, o cenário mudou radicalmente, com a chegada de carros importados que estabeleceram novos padrões de conforto, desempenho e tecnologia, pressionando as montadoras nacionais a modernizarem suas linhas e a acompanharem essa revolução silenciosa nas garagens brasileiras. Foi exatamente nesse contexto de mudanças que a Fiat decidiu ousar. Até então especializada em modelos compactos e populares, como o Fiat 147 Uno, a marca italiana resolveu provar que também sabia fabricar carros maiores, modernos e desejados, e para isso buscou na Itália um sedã recém-lançado, moderno, elegante e cheio de personalidade. O nome escolhido foi Tempra, que em italiano significa temperamento, uma característica que o carro exibia em cada linha e detalhe. Apresentado ao público europeu em 1990, o Tempra chamava a atenção por seu design ousado, aerodinâmico e suas linhas que exalavam modernidade, transmitindo a sensação imediata de que era um carro totalmente novo e diferente de tudo que se via na época. Pouco tempo depois, o Brasil conheceria esse conceito de inovação sobre rodas. Em novembro de 1991, o Fiat Tempra chegou ao mercado nacional, trazendo linhas mais modernas que as do Monza e do Santana, faróis afilados, interior sofisticado e visual europeu, conferindo presença e imponência a qualquer motorista que se aproximasse. Era um carro que parecia ter vindo do futuro e, de certa forma, realmente parecia antecipar a evolução dos sedãs médios no país. Com esse lançamento, a Fiat deixava de ser apenas a montadora dos carros populares e começava a competir de igual para igual com os grandes nomes do segmento, inaugurando uma nova era na história da indústria automotiva brasileira. Design, mecânica e versões iniciais. Fiat Tempra se destacava desde o primeiro olhar pelo seu estilo atraente e moderno. A traseira alta e curta escondia um porta-malas espaçoso de 413 litros, que equilibrava estética e funcionalidade de maneira elegante. Detalhes como limpadores do para-brisa discretamente ocultados sobre o capô e retrovisores com fixação vazada reforçavam seu caráter aerodinâmico e avançado. Seu coeficiente de arrasto era um dos mais baixos da época, e os faróis retangulares, combinados com a grade frontal, davam ao conjunto um visual imponente e sofisticado. O Tempra nacional foi lançado inicialmente na versão de 4 portas, disponível em 2 opções de acabamento, a luxuosa Ouro e a versão básica, rapidamente apelidada de Prata pelo mercado. Ambas vinham equipadas com motor 2.0 de 8 válvulas, com fluxo cruzado e duplo comando de válvulas, acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. Apesar da concepção moderna, o carro ainda utilizava carburador, enquanto a concorrência já adotava a injeção eletrônica, o que fazia seu desempenho parecer modesto diante de rivais. Nos primeiros testes, o Tempra entregava 99 cavalos de potência, alcançava velocidade máxima de 166 km/h e acelerava de 0 a 100 km/h em 14 segundos.
Embora esses números fossem discretos, o que faltava em desempenho era compensado pelo acabamento refinado e pelos opcionais internos. Bancos de couro, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, direção hidráulica progressiva, toca-fitas, rodas de liga leve e até detalhes em madeira reforçavam o caráter sofisticado do sedã, tornando-o confortável, elegante e tecnologicamente avançado para o segmento. Um ano após o lançamento, em setembro de 1992, a Fiat apresentou a versão de 2 portas, estratégia aplicada para atender ao gosto do consumidor brasileiro, que ainda apreciava sedãs compactos com perfil esportivo. Essa versão rapidamente se tornou rara, pois as preferências do público mudaram com o tempo, e o modelo passou a ser lembrado como uma peça exclusiva da história da marca. No comercial de lançamento, a Fiat apresentava o Tempra como um veículo sofisticado, elegante e com apelo esportivo, reforçando sua imagem de carro moderno e inovador, capaz de competir com qualquer sedã médio do mercado nacional. Desempenho, revolução mecânica e versões 16V. E turbo, embora o Tempra inicial fosse elogiado pelo design e acabamento, o desempenho do motor 2.0 carburado ainda deixava a desejar, diante de concorrentes que já utilizavam injeção eletrônica e motores mais potentes. A Fiat, ciente disso, trabalhou em sua evolução mecânica e em 1993 chegou a versão 16V, equipada com injeção eletrônica e duplo comando de válvulas, capaz de entregar mais potência e resposta ao acelerador. O motor 16V tornou o sedã mais ágil, o ronco mais encorpado e a condução mais prazerosa, aproximando o Tempra do desempenho de seus principais rivais, enquanto mantinha todo o conforto e sofisticação do modelo. Pouco tempo depois, em 1994, a Fiat apresentou a versão Tempra Turbo, um verdadeiro marco para o mercado nacional, com 165 cavalos, aceleração de 0 a 100 km/h em pouco mais de 8 segundos e velocidade máxima superior aos 200 km/h. O Tempra Turbo mostrava que a Fiat era capaz de combinar design europeu, tecnologia avançada e performance esportiva. Esse modelo transformou a percepção do público sobre sedãs médios, mostrando que eles podiam ser elegantes e potentes ao mesmo tempo. Além do desempenho, as versões Turbo e 16V mantinham os recursos de conforto que haviam conquistado os consumidores: bancos de couro, direção hidráulica, ar-condicionado eficiente, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve e acabamento em madeira davam ao carro uma sensação de luxo acessível. Essa combinação de tecnologia, desempenho e refinamento fez do Tempra um sedã moderno, capaz de disputar espaço com modelos importados, consolidando seu lugar como um ícone da época. A cada atualização, o Tempra reforçava sua posição no mercado. Ele não era apenas um carro para transportar, mas um veículo que proporcionava prazer ao dirigir e orgulho ao proprietário, mostrando que a Fiat podia competir com os melhores do segmento. A evolução mecânica do Tempra, do carburador ao motor 16V e turbo, representou uma jornada de inovação que mudou a percepção sobre sedãs médios brasileiros e definiu um novo padrão para o mercado. O legado do Tempra e sua posição entre os rivais. O Tempra não era apenas mais um sedã médio. Ele representava uma nova era para a Fiat e para o mercado brasileiro. Enquanto concorrentes como Monza, Santana e Vectra dominavam as ruas, o Tempra se destacava pelo equilíbrio entre design, tecnologia e conforto, sem abrir mão de um toque de esportividade nas versões mais avançadas. Comparado aos rivais, ele podia não ter sido o mais rápido, mas seu refinamento interno, a atenção aos detalhes e a presença marcante faziam dele um carro diferente e desejado. Além disso, o Tempra mostrou que a Fiat estava disposta a inovar. A chegada do motor 16V, das versões turbo e dual, e a adoção de recursos como direção hidráulica progressiva, ar-condicionado eficiente, bancos de couro e acabamento interno sofisticado, colocaram o sedã em um patamar antes inédito para a marca. Essa combinação de tecnologia, conforto e desempenho criou um legado que até hoje é lembrado por quem viveu a época. Nos anos seguintes, com o surgimento de novos modelos japoneses e europeus importados, o mercado mudou.
O Tempra deixou de ser o sedã mais moderno disponível, mas nunca perdeu sua identidade. Cada detalhe do carro, do volante ao acabamento, transmitia a sensação de que ele pertencia a uma época em que os fabricantes brasileiros estavam aprendendo a competir em nível internacional. Mesmo ao encerrar sua produção, o Tempra continuou a ser referência de inovação e presença no segmento médio. Hoje, os exemplares sobreviventes do Tempra são tratados como ícones de uma era. Aqueles que tiveram a chance de dirigir ou possuir um, sabem que não se tratava apenas de um carro, mas de um símbolo de estilo, ousadia e progresso tecnológico. O Tempra mostrou que sedãs médios brasileiros podiam ser modernos, sofisticados e confiáveis, e sua história permanece viva nas ruas, encontros de colecionadores e na memória dos fãs da marca. Encerrar a trajetória do Tempra é reconhecer que ele marcou uma geração. Um carro que combinava design europeu, inovação mecânica e conforto, capaz de competir de igual para igual com os melhores da época. E é exatamente por isso que, mesmo décadas depois, o Fiat Tempra ainda inspira respeito e admiração, consolidando seu lugar na história dos sedãs médios no Brasil e na memória de todos que acompanharam sua era dourada. O Fiat Tempra não era apenas um carro moderno, ele se tornou símbolo de uma época em que os sedãs médios brasileiros viviam sua fase mais criativa e tecnológica. Muitos consumidores lembram que o Tempra chamava a atenção não apenas por seu visual elegante, mas por pequenos detalhes que demonstravam cuidado com o motorista e os passageiros. O acabamento interno, por exemplo, era sofisticado para a época, com painel intuitivo, botões bem posicionados e espaço interno generoso, algo que poucos concorrentes ofereciam. Entre os entusiastas, há histórias curiosas. Motoristas que compraram o Tempra 2 portas por seu perfil esportivo e depois o transformaram em carro de passeio familiar, ou aqueles que preferiam o 16V pela resposta mais rápida do motor. As rodas de liga leve e os detalhes em madeira eram frequentemente destacados em encontros de colecionadores e muitos donos ainda preservam esses veículos até hoje, reforçando o legado do modelo como ícone de estilo e tecnologia. Comparando com a concorrência da época, o Tempra tinha pontos fortes e limitações. Frente ao Chevrolet Monza, oferecia mais conforto interno e tecnologia, enquanto o Monza se destacava no desempenho. Já em relação ao Volkswagen Santana, o Tempra ganhava no design moderno e aerodinâmico, mas perdia um pouco na robustez mecânica. Essas comparações mostram que o Tempra não era apenas mais um sedã, mas sim um carro que buscava equilibrar performance, elegância e inovação, característica rara para veículos nacionais do início dos anos 90. Além disso, o Tempra ajudou a criar um novo padrão para as montadoras brasileiras. A chegada de motores 16V, a introdução de versões turbo e a tecnologia de injeção eletrônica foram passos decisivos para modernizar o segmento. Ele mostrou que os brasileiros poderiam ter acesso a carros com desempenho europeu, sem abrir mão do conforto, da sofisticação e da praticidade para o dia a dia. Hoje, o Tempra é lembrado como um verdadeiro ícone da era dourada dos sedãs médios no Brasil. A estética, a inovação mecânica e a atenção aos detalhes internos continuam sendo apreciadas por colecionadores, fãs da marca e amantes de carros antigos. Mesmo décadas após sua estreia, ele ainda desperta admiração e respeito, mantendo viva a memória de uma época em que os automóveis brasileiros começaram a competir em nível internacional de forma consistente. E é por isso que o Tempra merece ser relembrado, não apenas como um carro, mas como símbolo de inovação, estilo e ousadia. Cada linha de seu design, cada tecnologia implementada e cada versão lançada contam a história de um modelo que se destacou em um período competitivo e desafiador do mercado automotivo nacional. Se você gostou de conhecer a trajetória do Fiat Tempra, não deixe de acompanhar o canal Mundo Automotivo, onde trazemos histórias, curiosidades e análises de carros que marcaram épocas e transformaram a indústria automotiva. Conte para nós nos comentários o que você achou do Tempra, se já teve a chance de dirigir um ou se conhece alguma história marcante sobre o modelo. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os ícones do mundo automotivo.